domingo às 7h30, horário de Portugal. E durante a semana agora, a princípio, estamos fixando o horário de 7 horas, horário de Portugal. E nós estaremos aqui com o nosso devocional, levantando um altar ao Senhor nos primeiros momentos do nosso dia, declarando que nós temos um Deus soberano, um Deus que reina sobre as nossas vidas e que nós somos necessitadas deste Deus. E nós estamos no estudo de Romanos, mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma palavra que o Senhor vem falando ao meu coração, sobre, e que está lá em Filipenses, capítulo 2, sobre a atitude que nós devemos ter em Cristo. Então vamos orar e já vamos começar a falar um pouquinho sobre isso. Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua presença, te agradecemos por sermos escolhidos, ó Deus, predestinados para estarmos na tua presença, para estarmos contigo, Senhor, predestinados para termos uma imortalidade ao teu lado, Senhor, uma eternidade ao teu lado. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela tua proteção, pelo teu grande amor. Espírito de Deus, nos ajuda, Senhor. Fala conosco através dessa palavra, ministra em nossos corações, que nós possamos sair durante todo esse dia, finalizar esse dia, Senhor, com uma porção maior de quem Tu és. Que nós possamos finalizar esse dia, Senhor, cheios da Tua presença, porque Tu és o Deus que nos completa. O nosso interior é do tamanho da Tua presença, Senhor, e nós queremos mais de Ti. Sê conosco. Em nome de Jesus, amém e amém. E eu quero falar sobre Filipenses 2, ali do versículo 1 até o versículo 11. E Paulo vai nos falar aqui sobre a atitude que nós devemos ter como cristãos, como aqueles que andam num caminho onde as instruções do Senhor são aquelas que nos regem, onde a palavra de Deus são aquelas que nos guiam, que são a nossa luz e que ilumina os nossos pés, que ilumina os nossos passos, né? Conforme a palavra nos fala. E essa palavra falou muito ao meu coração porque tantas vezes nós temos desejos egoístas, né? Onde só o nosso eu é o que importa, só a nossa vontade é o que importa. E aqui Paulo vai ministrar outra coisa ao nosso coração, de que muitas vezes a nossa caminhada, as situações que acontecem em nossas vidas, Wendia, bom dia. Filipenses 2, situações que acontecem em nossas vidas nos levam a querer o nosso eu, né? O egoísmo do nosso querer, o egoísmo do nosso coração. E aqui Paulo vai ministrar aos nossos corações dizendo, olha, não se preocupem apenas com os próprios interesses. Vamos ler e daí nós vamos chegar no ponto que eu quero falar. E aí ele começa assim, ó. Há alguma motivação por estar em Cristo? É um questionamento. Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Isso Paulo está nos questionando, né? Nós temos compaixão e afeição? Nós estamos em comunhão com o Espírito? E aí ele continua aqui no versículo 2. Então, completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e em um só propósito. Qual é o nosso propósito maior? Honrar a Deus sobre todas as coisas, amar ao Senhor sobre todas as coisas. E o segundo mandamento de Cristo, amar o próximo como a nós mesmos, né? Não excluindo todas as leis, mas colocando em evidência a honra e a glória para o nosso Deus. E aí ele continua aqui no versículo 3. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. E logo a seguir ele vai falar sobre a atitude de Cristo quando esteve aqui. Então Cristo se despojou de toda a sua realeza, né, e veio para ter uma morte vergonhosa, que era a morte de cruz naquele tempo ali, naquela época,
uma morte de cruz, onde ele ficou totalmente desfigurado, e veio para morrer por mim e por você. E a palavra de Deus nos fala o quê? Que nós devemos refletir a face deste Jesus. E como que nós vamos refletir a face desse Jesus? Olhando para os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que nós queremos, né? Ou fazendo aquilo que Jesus fez, se despojando de toda a sua glória, de todo o seu reino, para vir aqui morrer por mim e por você. E o que Paulo nos fala aqui através do versículo 5? Agora ele vai ministrar o que Jesus fez realmente. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Ele era igual a Deus, né? Ele é o Deus Todo-Poderoso. E então ele não se apegou a essa imagem dele, ele veio aqui e andou como homem nessa terra, e por isso que o sacrifício dele é válido para nós, porque ele veio como homem, como eu e você. Então ele foi sujeito às mesmas tentações que eu e você. Então a palavra de Deus nos fala aqui, através dessa representação aqui de Cristo, que Paulo está nos mostrando, que nós podemos andar conforme Cristo, mas o nosso esforço por andar aqui diante dessa palavra, por cumprir essa palavra, por cumprir esses princípios, nós temos uma parcela nisso. O Senhor, ele vem com o Espírito, nos encoraja, nos fortalece, nos ajuda, porque sabe as intenções do nosso coração. Mas a nossa parcela de cooperação, ela precisa acontecer também. E aí ele continua aqui, no versículo 7. Em vez disso, ele esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Versículo 9. E por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O Pai, né? Então, aqui Paulo está nos falando que o Senhor, ele veio, andou como homem, foi sujeito a todas as situações, todas as tentações desse mundo, mas prevaleceu sem pecado. E a palavra de Deus nos fala que a força que nós necessitamos nesse dia, hoje, para lutar contra as nossas situações, as nossas fraquezas, está neste Deus. Mas nós precisamos nos alinhar diante dele, andar retamente diante dele, buscar a ele, ter intimidade com ele. Então ele está ali conosco, de mãos dadas conosco, nos ajudando a alinhar esse nosso caráter que é corrupto, que é mau, que é pecador. Os nossos desejos, a nossa carnalidade, ela sempre vai querer estar em evidência em nossas vidas. E cabe a nós, através da palavra, entendermos quais são as nossas fraquezas e lutarmos para que essas fraquezas não apaguem o Espírito de Deus que há no nosso interior, que quer reinar no nosso interior e que é soberano, que é poderoso e que nos ajuda em todas as situações. Então, a meditação de hoje é esta, né? Deixa eu ver se eu vou um pouquinho mais. Vou um pouquinho mais aqui, no versículo 12. Quando eu estava aí, daí Paulo falando aos filipenses, né? Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Então, a obra que o Senhor quer fazer através de nós, a nossa caminhada, o propósito que o Senhor quer fazer através de nós, quer agir através de nós, Ele nos dá o desejo, né? E além do desejo, Ele nos dá o poder para executarmos aquilo que Ele quer. E 14,
Façam tudo sem queixas, sem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável, como os filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Paulo falando sobre o trabalho árduo dele, né? E que ele não vai se orgulhar de não ter trabalhado em vão quando ele ver que nós estamos ali seguindo a palavra do Senhor, nos firmando na palavra do Senhor, nos esforçando para estarmos na palavra do Senhor. E aí ele continua aqui: contudo me alegrarei mesmo sem perder a vida. Contudo, me alegrarei, mesmo se perder a vida. E ele perdeu a vida por Cristo, né? Entregando-a a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. Servir ao Senhor fielmente não é uma satisfação nossa, do nosso interior. Nós recebemos uma satisfação no nosso interior quando nós servimos ao Senhor. Mas, acima de tudo, nós derramamos a Ele uma oferta. O nosso servir a Deus, o nosso se mover na presença do Senhor, levando a luz, né, sendo sal e luz aonde nossos pés pisam, é uma oferta a este Deus. E aí ele continua aqui: quero que todos vocês participem dessa alegria. Ofertar ao Senhor é uma alegria. Ofertar o nosso corpo, a nossa vida, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, a mão estendida àqueles que estão ao nosso lado, é uma oferta ao Senhor. Participem dessa, e é uma alegria. E aí ele finaliza aqui, 18. Sim, alegrem-se e eu me alegrarei com vocês. E nós finalizamos aqui: estar em Cristo, fazer a obra dele, servir a ele, é uma alegria para este Deus, é uma oferta para este Deus, mas acima de tudo, é uma alegria que entra no nosso ser e se enraiza. E a palavra do Senhor nos fala que a alegria vem dele, o contentamento vem dele, o ânimo vem dele, tudo vem dele. A palavra de Deus é nutritiva e nos nutre, tudo vem dele. E onde que nós estamos? Onde está a nossa vida? Onde está o nosso andar se nós não estamos na presença desse Deus? Onde está o nosso andar se nós não temos alegria, se nós não temos ânimo, se nós não temos contentamento? Então não há outro caminho a não ser estar na presença do Senhor. E aquele né, nós sabemos as tribulações diárias de cada um, né? Cada um sabe as suas fraquezas, mas o Senhor é aquele que nos ajuda. Sozinhos nós não conseguimos. Nós necessitamos desse Deus. Só que nós só vamos tê-lo com a intimidade. Só vamos tê-lo verdadeiramente com a intimidade através da palavra, através da pregação, através do ouvir a palavra, através da comunhão com os irmãos. Só através dessa palavra que nós temos o preenchimento, né? Os transtornos mentais, eles vêm e nos fazem um oco, um vazio aqui no nosso interior. Fazem a nossa cabeça uma tribulação completa. Agora este Deus, ele vem e nos preenche todo o nosso vazio e nos ajuda. Eu vou finalizar assim, nessa meditação. O egoísmo, né? O nosso egoísmo que tantas vezes olha só para o nosso bem-estar. E o nosso Deus, ele quer mais de nós. Senhor, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço por essa palavra, Senhor, essa palavra de exortação que vem para nos tirar, Senhor, do nosso conforto, para nos tirar, Senhor, das nossas vontades, mas ela vem, Senhor, para nos purificar, assim como o ouro
purificado através do fogo, Senhor. A tua exortação, ela vem e nos purifica, Senhor, para que tu possas ver a tua face através das nossas vidas, para que nós possamos expressar da tua face, refletir da tua face, Senhor, por onde nós passarmos, para que nós possamos exalar do teu perfume por onde nós passarmos, Senhor. E é isso que nós queremos, ó Deus, nós queremos mais de ti, Senhor, nós queremos, ó Deus, ser uma oferta agradável a ti, Senhor. Ó Deus, que nós possamos diminuir para que tu cresças em nós, meu Deus. É o que te pedimos nesse dia. Em nome de Jesus, se conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Ana, Pietro, Wendia, minha amiga querida. Até amanhã, se Deus quiser. E que nós possamos refletir sobre essa palavra nesse dia e entender aonde nós estamos, onde é que está o nosso egoísmo, onde é que está a nossa vontade própria, que está fazendo com que nós não sejamos uma oferta agradável ao nosso Deus. Até amanhã, se Deus quiser.